Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar resolvendo o seguinte exercício. Dadas as funções f de x a seguir, calcule limite de f de x quando x tende a infinito e limite de f de x quando x tende a menos infinito. Na letra D, nós temos a função f de x é igual a x ao quadrado. Bom, então nós vamos calcular limite de x ao quadrado quando x tende a mais infinito. Nós vamos ter um limite do tipo mais infinito elevado ao quadrado. O que isso quer dizer? Que a base assume valores tão grandes quanto a gente queira. E o que acontece com o resultado da conta x ao quadrado? O resultado vai ficar tão grande quanto a gente queira, logo o resultado desse limite é mais infinito. Bom, agora vamos calcular limite de x2 quando x tende a menos infinito. Nós vamos ter um limite do tipo menos infinito ao quadrado. Isso quer dizer que a base assume valores tão pequenos quanto a gente queira. Então, nós temos que pensar em números negativos de módulo muito grande. O que acontece com o resultado dessa conta quando a base assume valores tão pequenos quanto a gente queira? A gente vai observar que quando a base é negativa e o expoente é par, os resultados passam a ser positivos. Então, nós vamos ter resultados tão grandes quanto a gente queira. Novamente, o resultado do limite é mais infinito. Na letra E, nós temos a função f de x igual a x elevado a 5. Então, nós vamos calcular limite de x elevado a 5 quando x tende a mais infinito. Nós vamos ter um limite do tipo mais infinito elevado a 5. Isso quer dizer que a base assume valores tão grandes quanto a gente queira. E o que vai acontecer com o resultado da conta dessa base elevado a 5? Se a base assume valores tão grandes quanto a gente queira, o resultado da conta vai ficar tão grande quanto a gente queira. Isso quer dizer que o limite é mais infinito. Agora vamos analisar limite de x elevado a 5 quando x tende a menos infinito. Nós temos um limite do tipo menos infinito elevado a 5. O que vai acontecer com uma expressão desse tipo? Se a base assume valores tão pequenos quanto a gente queira, novamente nós temos que imaginar valores negativos de módulo muito grande. E o que acontece quando você pega números dessa forma e eleva a 5? Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, nós temos que lembrar que o sinal continua negativo. Então, o que vai acontecer é que nós vamos continuar com números negativos tão pequenos quanto a gente queira. Resposta desse limite é igual a menos infinito. Por último, na letra F, a gente tem a função f de x igual a menos 2x3. Quando a gente tem limite de menos 2x3 quando x tende a mais infinito, nós podemos olhar essa função menos 2x3 como um produto e analisar por partes. Primeiro, a constante menos 2, quando x tende a mais infinito, tende a menos 2, porque o limite de uma constante é a própria constante. Então, nós temos um limite do tipo menos 2. Já o segundo fator, que seria x elevado ao cubo, quando x tende a mais infinito, nós temos um limite do tipo infinito elevado a 3 e o limite do tipo infinito elevado a 3 é mais infinito, porque se a base fica tão grande quanto a gente queira, o resultado dessa base elevado a 3 também vai ficar tão grande quanto a gente queira. Logo, esse limite é um limite do tipo menos 2 vezes mais infinito. E o que acontece com limites dessa forma? A gente tem que imaginar que nós estamos pegando menos 2, que é um número negativo, e multiplicando por números que ficam tão grandes quanto a gente queira. Por conta da regra de sinais da multiplicação, os resultados vão ser negativos de módulo tão grande quanto a gente queira. Isso quer dizer que o resultado
vão ser números tão pequenos quanto a gente queira, então o resultado do limite é menos infinito. Agora nós vamos fazer limite de menos 2x3 quando x tende a menos infinito. Novamente a gente divide isso num produto, então isso é um limite do tipo menos 2 vezes, a gente observa agora que quando x tende a menos infinito, x elevado a 3 é um limite do tipo menos infinito elevado a 3. Lembrando que quando a base é negativa e o expoente é ímpar, os resultados são negativos. Então, esse limite é menos infinito porque o resultado fica tão pequeno quanto a gente queira. Logo, nós temos um limite do tipo menos 2 vezes menos infinito. Por conta da regra de sinais da multiplicação, quando a gente pega o número negativo menos 2 e multiplica por números tão pequenos quanto a gente queira, e aí lembrando que tão pequenos quanto a gente queira, nós estamos já dentro dos números negativos, de modo muito grande, o resultado vai ficar números positivos tão grandes quanto a gente queira. Então o resultado é mais infinito.